Glória a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas nessa hora. Olhe para o irmão da sua direita, da sua esquerda, diga assim: é muito bom ter você aqui conosco. Amém. Você pode sentar. Todos aqueles que nos honram com a sua presença, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sua vida. Você tem liberdade de fazer dessa casa a sua casa, dessa igreja a sua igreja, dessa família a sua família. Queridos, nós ainda temos livros, né, que a pastora Rebeca trouxe, do Romance Real, o livro do pastor Melvin, da pastora Catarina. Você pode adquirir e assim ser muito, muito, muito abençoado. Sem muitas delongas, vão receber uma forte salva de palmas, pastora Rebeca, pastor Gary, nesta noite, em nome de Jesus. Hallelujah. Glória Hallelujah. a Deus. Aleluia. Hallelujah. I want to say at the very beginning, Quero dizer logo agora no início, we have felt so welcomed by all of you. nós temos sentido tão amados por vocês. Thank you so much Muito, muito for making us obrigada. feel very, very Vocês at têm home. nós estamos sentindo muito em casa. Hallelujah. Amém. Glória a And Deus. let me just say to you that God has done a work inside of me. E eu quero que você saiba que Deus tem feito algo dentro de mim. That throughout these days of our meetings E together, nesses dias juntos aqui, we have been marked by the Holy Spirit. nós fomos marcados pelo We've been Espírito marked Santo. by the Fomos Holy marcados pelo Espírito I've been Santo. marked. Eu fui marcado. And we've all been marked by Nós the Holy todos fomos Spirit. marcados. Praise the Lord. Aleluia. Glória a Deus. So in the last session, E essa última sessão, então, we're going to continue with the topic vamos continuar falando that defines the conference, which is the prophetic. sobre a conferência profética. And whenever we talk about the prophetic, Quando falamos sobre o the profético, prophetic ministry, ministério profético, you always have to include Elijah. sempre tem que incluir o profeta Elias. Because Elijah Porque Elias, stands as the greatest symbol ele foi o grande símbolo of the prophetic do ministry ministério profético in the Old no Testament. Velho Testamento. But not only in the Old Mas Testament, não somente no Velho Testamento, but also in the New mas Testament. também no Novo Testamento. Jesus himself made reference to Jesus Elijah. mesmo se referiu a Elias. And so the title of our message Então, o this evening título da nossa mensagem: is that these are the days of Estes Elijah. são os dias de Elias. These are the days Estes são os dias of de Elijah. Elias. Let's pray. Vamos orar. Father, we humbly, Pai, Thank humildemente you, Lord. te agradecemos, for truly you have been here with us. pois verdadeiramente o Senhor esteve aqui conosco. And we've experienced a visitation, Temos experimentado a sua a move visitação, of the Holy o Spirit. mover do Espírito Santo. You have marked us with your O Senhor tem presence. nos marcado com a sua presença. Your glory is all around A us. sua glória está ao redor de nós. And we desire, Lord, E nós desejamos, ó Pai, to never change, para nunca mudar, never allow nunca what you've been permitir placed in our o que o hearts Senhor tem colocado nos nossos corações to be removed from our para ser lives. tirado das nossas vidas. We are marked people. Nós somos pessoas We marcadas. carry the aroma of the Lord Nós Jesus Christ. carregamos a fragrância do Espírito Santo. And His glory E a sua glória defines us as a é que people. nos define como um corpo, como um povo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Holy Spirit, Espírito Santo, you have access to our você hearts, tem acesso aos nossos corações, to our minds, às nossas mentes, to our bodies. aos nossos corpos. Speak to us, Fale conosco and we will hear e nós vamos what the ouvir Spirit of the Lord o que o Espírito de is Deus saying to the está church. falando à sua igreja. In Jesus' name we Em nome de Jesus. Amen. Amém, amém, amém. Amen. Praise Aleluia. the Lord. Amém.
So tonight we're going to talk about Então hoje these are the days of Elijah. vamos estar falando sobre estes são os dias de Elias. And I'm going to ask the pastor tonight to read Eu vou- 1 Kings chapter 19, Vamos orar em 1 Reis beginning with verse 1 19, to verse começando 10. com o 1º até o 10º versículo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando matar-me. Now if we could turn to the book of Malachi, Agora vamos olhar em Malaquias, chapter 4, capítulo 4, beginning with verse 5 começando com o versículo 5. and verse 6, please 5 e read. 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. And so as we read today Então, como nós lemos hoje about Elijah, sobre Elias, that is understood that not only Elijah symbolizes the prophetic ministry, é entendido que Elias não somente é o símbolo do ministério profético, but more specifically, mas mais especificamente, Elijah symbolizes Elias representa the one who prepares for the coming of the Lord. aquele que prepara o caminho para o Senhor. It's not the person of Elijah that comes, Não é a pessoa de Elias que virá, but it's the spirit of mas Elijah é o that comes espírito de Elias que to virá prepare the way of the para Lord. preparar o caminho para o Senhor. That's why John the Baptist Por isso que João Batista veio. was considered the Elijah of Ele his foi time, considerado o Elias do seu tempo, because he prepared the que way ele preparou o caminho for the coming of Jesus para a vinda Christ. de Jesus. Elijah is an important symbol Elias é um símbolo muito because importante, that spirit of the prophetic porque esse espírito do profético specifically deals with especificamente lidar preparing for the coming of the e Lord. preparar o caminho para o Senhor. That's why many theologians Por isso believe que muitos teólogos that in the hour that we're living in right now, dizem que na hora em que estamos vivendo that the agora, spirit and the ministry of que o Elijah espírito e o ministério de will Elias be raised up in the vai church, se levantar na igreja, because we are anticipating porque nós the coming estamos of the Lord. esperando agora We're a volta de anticipating the Jesus. coming of the Lord. Estamos esperando a volta de Jesus. Historically, Ele virá. the prophets understood Os profetas that entenderam one of the signs of the coming of the que Lord dos sinais da volta de was that God would Jesus raise up era que Jesus the spirit levantaria of Elijah. o espírito de Elias.
Amém, And Jesus. that is why it's important E é for por us isso que é tão importante para nós to understand the life, the calling, and the ministry of Elijah. entendermos a vida e o chamado do Elias. Because of what we said last night about the 11th hour, Ontem à noite nós falamos sobre a última hora, that we are living in the days of que Elijah. nós estamos vivendo então agora no tempo, nos dias de Elias. And our calling is to prepare E o for the nosso coming. chamado of the é de Lord. preparar agora para o caminho, para a volta de Jesus. Aleluia. Aleluia. Now, I'm going to ask you tonight Então vou te pedir hoje à noite to stay with me. para prestar bem To atenção. stay with me. Preste atenção. Because the story of Porque a Elijah história de Elias is more than chapter 17 é mais do que só o 1 capítulo Kings 17 17 and 1 Kings chapter e 18. 18. We emphasize that part of Elijah. Nós enfatizamos muitas vezes aquela parte do profeta Elias. When in 1 Kings 17, Lá no capítulo he 17, stands before King quando ele Ahab está lá diante de Acabe, and he says to e Ahab ele fala para Acabe that he had been sent by the que Lord ele foi enviado pelo Senhor to cause there to be no rain para dizer que não haverá No mais rain. chuva as long until he decrees that até there que would be ele rain. declarasse que voltaria a chuva. He was the voice of God Ele foi a voz de Deus, bringing judgment upon people who had become idolatrous, trazendo juízo sobre um povo que tinha se tornado idólatra people who had become rebellious, e rebelde. people who had turned from the Lord. Pessoas tinham saído das presenças do Senhor. And God raises up Então Elijah Deus levantou Elias to restore what was lost. para restaurar o que foi perdido. And the power and the authority of God was on E o Elijah. poder e a autoridade de Deus estava sobre o And he said, Elias. it will not rain E ele falou que não until choverá my word is, until até I que eu speak the disser word. que vai chover. Now we know what happened in 1 Aí nós Kings chapter sabemos naqueles 17. capítulos o que I want to aconteceu. encourage you to reread Eu quero te encorajar em casa de ler esses capítulos Kings 17 novamente. and 1 Kings 1 18, Reis 17 e 18, which led to that mighty man que who, levou a aquele grande encontro. who encountered the 450 false prophets. Onde ele, o Elias, encarou os 450 profetas falsos. In obedience and in E em faith, obediência a Deus, he challenged the prophets, the ele false prophets, desafiou aqueles falsos profetas to a public power encounter. para um poder, um encontro público. And he said to them, Ele disse a eles: you call on the name of your God, você chame ao seu Deus, and I will call on the name e eu of the vou Lord. chamar no meu Deus. And the God who answers by fire, Deus que responder com fogo, he is God. este é o Deus Oh, Todo-Poderoso. hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! We're living in days Estamos vivendo nos that dias there will be encounters. que vamos ter encontros. We are living in days Estamos vivendo em dias that we will confront strongholds. onde nós vamos estar enfrentando living in days tempestades e That we potestades, must stand before onde nós vamos encarar wickedness and unbelief. encarar a We must incredulidade, stand before rebellious people povo rebelde, and challenge them. e precisamos desafiá-los, Challenge them to desafiá-los prove, is it their God or a is it my provar God? se o Deus verdadeiro é o Deus deles ou é o nosso. These are the days Estes são os dias of Elijah. de Elias. Uhul. Aleluia. Aleluia. And Elijah's faith A fé de Elias gave him an amazing victory over those deu para 400. ele uma vitória tremenda false prophets. sobre todos esses falsos God profetas. answered Elijah's prayer. Deus respondeu a oração de And the Elias. power of God fell E o from heaven. poder de Deus caiu do céu. The fire of God E aquele consumed fogo consumiu all the water in the toda trenches. aquela água, And it- todo o sacrifício. And it consumed the sacrifice of the altar. Consumiu o altar e todo o And sacrifício. there in that spot, on E that lá spot, naquela montanha, the judgment of God came upon those o 450 juízo de false Deus prophets. veio sobre aqueles 450 And they were all profetas. killed. E eles todos morreram. And you would say after all of that, A gente imaginaria que depois de tudo isso, what more could have been done o que mais poderia ser feito
to bring Israel back to para God. trazer Israel de volta a Deus. With all the signs, Com with all the todos wonders, esses sinais e prodígios, we would expect that the people would say, yes, A God gente- is God. a gente imaginaria que o povo diria: sim, verdadeiramente Deus é Deus. And they did for a moment. E eles fizeram isso, mas foi For just momentaneamente. a moment of time, they Só lifted up their momentaneamente. hands Eles levantaram as suas mãos and they worshiped God. e adoraram a Deus. But it did not last long. Mas não durou muito It did tempo. not last Não long. durou. The next day, No próximo dia, following this awesome event of depois signs and desse wonders, grande evento de sinais e prodígios, Elijah receives a death threat Elias recebe uma ameaça de morte from Queen Jezebel. da rainha Jezabel. Listen to the words of this wicked Olha woman. o que essa mulher tão horrível disse: May the gods strike me. que os deuses me castiguem May the gods even kill me com todo o rigor, if by this time tomorrow se amanhã nesta hora I have not killed you, Elijah, eu não fiz com a sua vida, Elias, just as you killed them, my como prophets. você fez com a vida deles. And all of a sudden, E de repente, the script was flipped. aí de repente agora estava revertido. The day became night. De repente o dia se tornou You see, noite. after that great victory on Mount Carmel, Depois dessa grande vitória lá no Monte Carmelo, after the supernatural demonstration of depois God's daquela power, sobrenatural demonstração do poder de Deus, even after the rain resumed, e a chuva voltou e começou a chover. when they had 3.5 years of drought, Tinha passado 3 anos e meio sem chover. and suddenly the rain came E again. agora de repente estava chovendo. Elijah expected revival. Elias esperava um grande avivamento. He expected there would be a great visitation, a great spiritual awakening. Ele pensou que ia ter um grande avivamento. But it did not happen. Mas não aconteceu. It did not happen. Não aconteceu. Jezebel's threat A ameaça de Jezabel caught Elijah spiritually pegou o Elias espiritualmente and emotionally e unprepared. emocionalmente despreparado. He was not prepared Ele não esperava aquilo. for Jezebel's threat. Ele não esperava aquela ameaça da Jezabel. And so in a moment's time, Então, de repente, the prophet of o God, profeta de he went Deus, from being a man of great faith ele foi de um homem de grande fé to being a man of great fear. a um homem de grande medo. And Elijah ran. E Elias fugiu. He ran. Ele fugiu. And Elijah looked for escape. E ele procurou algum lugar para se escapar. And he ran into the E ele wilderness. foi correndo lá para o deserto. It has been said Foi dito that the stress of the unexpected que o estresse do não esperado often has unexpected consequences. muitas vezes tem consequências não esperadas. And the lesson that we learned from 1 Kings 19, E a lição que a gente aprende aqui desse capítulo, that in the midst of God's power, que no meio desse poder de Deus, in the midst of a visitation of God, no meio de uma visitação de Deus, the unexpected can happen. muitas vezes o não esperado pode acontecer. These are the days of Elijah. Esses são os dias de Elias. God is saying to us Deus está falando para that in nós, the midst of the greatest moves of God, no meio do grande mover de Deus, there will be the unexpected. vai ter There will os be não the esperados. unexpected. Vai ter coisas que acontecem que nós não esperamos. And the unexpected cause stress E o não esperado causa estresse in Elijah's life. na vida de Elias. And the stress E of o the estresse unexpected daquele não esperado caused unexpected consequences. teve consequências não esperadas. Look at Elijah. Olha só aqui a vida do Elias. Because of this one woman, Por causa dessa uma mulher, he went hiding. ele foi correndo, hiding. fugindo. He was, at one point, he was a man fearless and Ele estava lá, courageous. um homem tão corajoso, tão ousado. Stood in the face of Estava 450. lá enfrentando 450 falsos When profetas. the unexpected happened, Mas quando de repente ele he went recebeu essa ameaça, hiding. He went into ele hiding foi fugir from the threats of his life. dessa ameaça. Now Elijah was used to hiding before. Agora, Elias estava acostumado a se esconder.
he hid when he told Ahab Depois que ele falou com o rei Acabe that there was not going to be any rain. que não teria chuva, But God told him to do mas that. Deus mandou ele fugir daquela vez. God told him, after you have spoken my word that there will be no rain. Ele falou para Elias: depois que você falar para o rei Acabe que não vai chover, Now you go into the wilderness. agora vai lá para o deserto. It was God's word that Mas foi a palavra de Deus que Elijah was mandou. obedient to, E Elias estava obediente à palavra that de sent him Deus, into hiding. que mandou ele se esconder no deserto. But this time, Mas dessa what vez, motivated him to go into o que hiding motivou ele a ir fugir was not faith, não era fé, but fear. mas medo. And it caused him to run into the wilderness. E fez ele correr lá para o deserto. When you move in fear Quando nós estamos movendo com medo, and instead of faith, em vez de fé, you move into the wilderness places nós vamos para o deserto because of fear. por causa do medo. I believe that this is a parallel message Eu creio que isso aqui é uma mensagem paralela to the time that we're living in right ao now, tempo que estamos vivendo agora. to what the church of God is going through. O que a igreja está passando Not agora, only in Brazil, não somente no but in Brasil, America, mas nos Estados in Unidos, England, na and all Inglaterra, the places where God has the em church. todos os lugares onde Deus tem a sua igreja. Elijah's crisis. A crise em que Elias se encontrou, He was in crisis, ele beloved. estava em crise. It was a fear that possessed his Foi mind. medo que tomou posse dele. He lost hope. Ele perdeu esperança. He was emotionally and spiritually Ele estava emocionalmente e espiritualmente burned out. desgastado. He was so burned out. Tão desgastado, Elijah was so burned out tão desgastado. that it says in the Bible A Bíblia diz: that he said, God, Deus, I've had enough. Deus já chega para I've mim. had enough. Já chega. Just take my life. Me mate agora logo. Just Leve a minha vida. take my life. Me leve, Senhor. Is this the same man? Esse é o mesmo Is this the homem. same man that we read about O in 1 mesmo Kings homem que 17? acabamos de In ver 1 que Kings teve esses 18? grandes milagres que aconteceram. And now this man is saying, E agora ele está dizendo: I quit. eu quero parar. I quit. Eu desisto. I'm just finished. Eu desisto. This is important. Isso é muito importante. These are the days Esses são os dias of Elijah. de Elias. Elijah was a man in crisis, Elias é um homem que estava em and he crise. needed intervention. E ele precisava de It was intervenção. not just an ordinary crisis. Não era uma crise normal. It was a crisis of his faith. Era uma crise da sua He had fé. crisis of his Ele faith. estava com uma crise da sua fé. It refers to the point Chegou ao ponto when a person feels que uma pessoa chega that he can no longer serve e God. acha que não pode mais servir a Deus. I can't serve God Não anymore. posso servir a Deus mais. And you literally see people E você walking vê away, pessoas então walking away afastando-se from God, do seu walking chamado, away from the church, afastando-se da igreja walking away from e believing até afastando de crer na Bíblia, in the Word of God. a palavra de Deus. And this crisis of faith, E a crise de fé there's a loss of your identity. tem uma perca da sua identidade. Because as Christians, Porque como our cristãos, identity comes from Christ. a nossa identidade It vem comes de from our Jesus. relationship with the Vem do Lord. nosso relacionamento com Jesus. The Bible says in Him we live, in Him we É move, nele que a in gente Him we vive, have nele que our a gente being. move, é nele que a gente tem o nosso ser. But in crisis of faith, Mas numa crise da nossa fé, we lose that identity. nós perdemos essa And we identidade. just don't know who we are E anymore. nós não sabemos mais quem nós somos. And I don't even know who I am. Nem sei quem eu sou mais. I've seen so many Christians go back to the Já old vi, life. já vi tantas Go back pessoas to acabam drinking, voltando go para aquela back to vida smoking, velha, go acabam back to voltando just para a bebida, go into parties and para aquela bars. vida de festa, de prostituição. Because there was a crisis of faith Porque tiveram uma crise na sua fé and they lost their e identity. perderam a sua identidade. They lost their dignity. Perderam aquela They dignidade. lost their authority in God. Perderam aquela autoridade no Espírito de Deus. You see, when a person goes through a crisis of faith, Quando alguém passa por uma crise de fé,
that state of mind esse estado em que a mente se torna, will not go away by itself. ela não acaba. It won't go away conta by itself. própria. You can't just force yourself Você não pode apenas se to overcome esforçar such a crisis. para melhorar numa crise dessa. And there are people right now, Tem pessoas agora there are hurting people que estão right doendo, sofrendo, that have gone through crisis. porque passaram Right? por uma You know them. crise. You know those people. Você conhece essas They used to pessoas? be sitting with us in church. Pessoas que estavam aqui conosco na igreja, And the situation that they're in right now mas se passaram por alguma crise. will not go away by itself. E essa crise não vai desaparecer por conta There própria. needs to be intervention. Precisam ter uma intervenção. We're seeing in our day and time Nós estamos vendo isso hoje. many believers who are in a crisis of faith Muitos que estão nessa crise de fé because of COVID-19. por causa do Covid que aconteceu. There is social and political instability. Tem agora tanta instabilidade política, And for all these reasons and more, e por dessas razões e tantas outras, many believers and Christian leaders muitos cristãos, are muitos in líderes crisis, estão em crise, and they are in need of estão God's intervention. precisando de uma intervenção de Deus. According to one survey, Teve uma pesquisa that this is a time when more people are committing suicide than ever que before. diz que agora é o tempo que mais as pessoas estão cometendo suicídio do que nunca antes. And this crisis is not only outside the church, Essa crise não é só com aquelas pessoas this fora da crisis is igreja. in the church. Essa crise também é na igreja. And there are many pastors and Tem ministry muitos pastores that are just quitting que ministry, estão parando de just ser walking pastor. away from. Estão saindo do calling. ministério, saindo do seu chamado. Now, I know that we're going into this. There's going to be a better side to this Mas vai story. ter um fim final. Tá I ruim guarantee aqui, you. mas vai ter uma coisa boa no fim. We're not going to stay here. Nós vamos ficar aqui nessa crise. Aleluia. Glória a Deus. God put 1 Kings 19 Deus pôs aqui, primeiro Reis 19, for us. para nós. These are the days Esses são os dias of Elijah. de Elias. But let's look at deeper effects of Mas vamos crisis, olhar um pouco aqui os efeitos da crise of Elijah de Elias, that we see in Scripture. que nós vemos aqui. And you know, one thing that I appreciate so much about God, Uma coisa que eu gosto tanto sobre o que Deus faz. He does not hide the facts from us. Ele não esconde os fatos de nós. He just doesn't give us a picture of Elijah, this great and powerful man of Ele faith. não mostra só Elias como só esse grande homem de fé. He doesn't hide the dark side Ele não esconde de nós a crise que o Elias se encontrou, of Elijah. da vida do Elias. He's transparent with Ele é us transparente conosco, so that we may learn, so we may know, and we can learn. para que nós possamos aprender como ele saiu da crise, para que nós também possamos sair da crise. You see, the thing is, when you're going through crisis, Quando a gente está passando por uma crise, you lose your perspective você perde a perspectiva, of your calling, of your ministry. chamado, You do lose the ministério. perspective of your own life. você perde a perspectiva da sua própria vida. You don't know what's up. You don't know what's Você down. não sabe o que é para cima, o que é para baixo. You don't know where north is. You don't know where Você não south sabe is. para que caminho ir. You're just lost. Você está perdido. And when you are in that E state, quando você está nesse estado, you lose an overcomer's mentality. aí você perde aquela mentalidade de ser mais que vencedor. And you take on a victim's E mentality. você acaba assumindo uma mentalidade de vítima. And when people are going through crisis, E quando a pessoa está passando por crise, they blame other people for their muitas crisis. vezes acabam culpando outros pela sua própria crise. They blame the pastor. Culpam o pastor, They blame the assistants. culpam o auxiliar, They blame some leader in the church culpam algum líder for da their igreja hurt, for their pain, pela sua dor, seu for sofrimento, what they feel, what they're going pelo que through. eles estão, essa crise There que is a estão passando. victim mentality. É uma mentalidade de They don't vítima. take responsibility. Não assumem for what they're responsabilidade going through. pelo que estão passando. It's always the fault of Sempre someone culpando o else. outro.
And so Elijah said to God, Então Elias falou para Deus, when he was in the wilderness, quando ele estava lá no deserto: I've been zealous for you. eu tenho sido zeloso pelo Senhor, I have served you, eu tenho te servido, but the children of Israel have mas os forsaken filhos de you. Israel te abandonaram. They've forsaken your covenant. Eles abandonaram a They sua tore lei. down your altar. Eles não aceitam mais They a sua killed your palavra. prophets. Eles mataram seus And profetas. I'm the only one. E eu sou o I'm the only único. one that's Olha a left. vítima. I'm Eu the sou only one. o único que sobrou. That's a victim's mentality. Essa é uma mentalidade de He's vítima. blaming everybody else Está culpando todo mundo for the crisis of pela faith. crise da fé He's dele. blaming everybody else Culpando todos. because he ran away from Porque God. ele fugiu de Because Deus. he ran into the wilderness. Ele foi fugindo para o Because deserto. he gave up in his Ele calling. desistiu do seu Blamed chamado. everybody else. E foi culpando os outros. God is so patient with Elijah. Mas Deus é tão paciente com Elias. Oh, Tão paciente. Glória a Deus. Aleluia. when we think about men like Elijah and men like Moses, Quando pensamos sobre homens igual Elias e Moisés, most of us see these men a maioria de nós vê esses homens on a higher spiritual level. num nível espiritual tão alto. And we don't believe that they can have these kinds of E a problems gente in nem life. imagina que eles poderiam passar por crises tão difíceis. We don't believe that they could go through this kind of trauma A gente nem imagina que eles poderiam passar por tanto trauma and this kind of crisis. e essas crises. But in James chapter 5 verse Mas em 17, Tiago, capítulo 5, versículo it 17, clearly states ele diz claramente that Elijah was a que man Elias foi um homem with a nature like com a ours. natureza igual à nossa. He's just a man Ele é um homem with a nature just like us. com a natureza igual à nossa. And while we have enjoyed these days of talking about the prophetic, E nós temos tido tempos tão bons aqui falando sobre o ministério profético, I guarantee you, mas eu quero te garantir, eu posso te garantir that there is a Jezebel que vai ter uma that will Jezabel meet you que vai te encontrar with the unexpected. com o não esperado. And what will you do? And what will you do? E aí, como que você vai reagir? How will you react and respond Como você vai reagir nessas ameaças dessa Jezabel? when she meets you? Quando você tiver uma crise, What happened to Elijah o que aconteceu com Elias? is what happened to many, many É o believers que acontece muitas vezes com in muitos 2020 and cristãos 2021 no ano de 2020 e 2021, and continues on. nesse tempo da pandemia. The big question, A grande believers, pergunta é, that puts everything in proper que põe perspective. tudo em perspectiva, The big question is not Elijah's unbelief. não é sobre a incredulidade de Elias, It's not Elijah's response. não é a resposta de Elias, It's what God said mas to o que Elijah. Deus falou agora para Elias. What are you doing here? O que você está fazendo aí na caverna, Elias? O que você está fazendo aí? Can you imagine that? Você pode imaginar isso? That's all that Elijah has Ele- gone through. Running away Depois de in tudo, fear. Fight. ele com medo de Jezabel foi fugindo. And the first question that God E a said, primeira pergunta que Deus faz para ele: what are you doing here? o que Elijah? você está fazendo aí, Elias? He wasn't asking the question Ele não estava fazendo a pergunta because he didn't know where Elijah was physically. ele não estava fazendo a pergunta porque ele não sabia onde Elias estava. He was calling Elijah to have a self-assessment. Ele estava querendo que Elias se autoexaminasse. In other words, how did you get here, Elijah? Como que você chegou a esse estado, Elias? Was saying, Elijah, how did you get here in your frame of mind and your Como que thinking? você chegou nessa? O How did this que get você into your estava mind? How did pensando this para get você into your chegar heart? aqui? How did you get here, Como Elijah? que você chegou nesse estado, Elias? Elijah, who told you
your ministry was over? Quem falou para você que seu ministério já tinha acabado? Who told you your calling was over? Quem mandou você desistir do seu ministério? Who told you your life was over? Quem falou para você que você deveria morrer agora? How did you get here in your Como que thinking? você chegou a esse How estado did you get here in your emotions? das suas emoções? You see, in this place, this Nesse, wilderness place, nesse deserto em que ele se encontrou, it's where the servant of God confronts us. é onde o Espírito de Deus nos confronta. Not with the problem Não com o problema of Jezebel, de Jezabel, but the problem of our own unbelief. mas com o nosso problema de incredulidade. You see, many church people Muitas pessoas da igreja think that this is a time for retiring. pensam que agora está na hora da gente aposentar, This is a time for retreating. que agora está na hora de dar um tempo, This is a time from running away ou um tempo de fugir from our faith and running away da from our nossa ministry. fé, do nosso ministério. Maybe I'll just go somewhere where, Mas talvez eu vou para where I algum don't have lugar to deal with anybody. onde eu não vou ter que I don't falar have com to deal ninguém. with people. I don't have to deal with problems. Eu não tenho que lidar com os And many problemas. Christians are in retreat right Então now. muitos acabam afastando das pessoas para não confrontar. And while the wilderness symbolized Mas- Elijah's fear, E o deserto é símbolo do medo de Elias. and it symbolized his crisis of faith, E a crise de fé dele, it was God who Mas led him into the foi wilderness. Deus que o levou ao deserto. Because wilderness places Porque no deserto, is where God gives us a reality check. onde Deus então pode nos examinar. There's a reality check for Ele está Elijah. nos examinando. There's a reality check for the church. Nós, para a igreja, onde nós precisamos The estar nos church examinando. that's come through COVID. Nós, a igreja que passamos por essa pandemia, The church has experienced political and social upheavals. que tem experimentado agora tanta insegurança, especialmente na área política aqui no Brasil. There's a reality check for the church that's going through wars and rumors of wars. Porque agora estamos tendo guerras e rumores de guerra. I've been praying for the believers in Ukraine. Nós estamos orando pelos crentes lá da Ucrânia. There's a beautiful church Tem in uma igreja Ukraine. forte lá na And Ucrânia. now the church is being E bombarded. a igreja está sendo bombardeada. They're being assaulted by another Eles country. estão sendo presos mesmo por tantas coisas. And these Christians in Ukraine E esses crentes lá na Ucrânia, are going through the worst test of their faith. eles estão passando uma crise da sua fé, uma provação da sua fé. The times of Elijah Os tempos de Elias will be a great reality check for vai the ser um Christians. tempo para a gente se autoexaminar. Did you, Elijah, Você, Elias, did you believe, Elijah, that Jezebel você cria que would be Jezabel impressed by the signs and wonders? seria impressionada pelos sinais e prodígios? Did you believe that she would say, "Oh, hallelujah, praise the Lord. Será que I see the você miracles of acha God." que ela pensou assim, uau, eu estou vendo agora os milagres de Deus acontecer? Did you really believe that Jezebel would respond that Você way? pensou que Jezabel ia corresponder a esses milagres de Deus? You see, Jezebel represents more than just the wife of King Ahab. Jezabel representa mais do que só apenas ser esposa do rei Acabe. Jezebel symbolizes Jezabel simboliza the world system. o sistema do mundo. The name Jezebel is in the book of Revelation, O nome Jezabel está até no livro de Apocalipse, and it symbolizes que idolatry é o símbolo de and idolatria, immorality, de imoralidade, rebellion against de God. rebelião contra And Deus. Jezebel E Jezabel will never be impressed nunca vai ser impressionada what happens in the house of com God. o que acontece aqui na casa de Deus. Nunca. Signs and Os wonders sinais e os prodígios will only harden the heart. só vão endurecer o coração, It will only stiffen vão fazer com que os corações The deles fiquem mais resistance duros, com mais resistência of Jezebel. da Jezabel. This is a reality check. Isso aqui é a realidade. And so as we live in the days of revival, Então, quando nós the estamos days of- vivendo agora nos of dias Elijah, de Elias, when we fully expect quando nós estamos that esperando there will be a visitation of que vai God ter uma visitação de and Deus, signs and wonders, e sinais e and there will be a prodígios great harvest of souls, acontecem, um grande
colheita de almas. There is a reality check. Tem também, a realidade é essa. The Jezebels of the world Que tem a Jezabel lá do mundo. will stiffen their heart Que eles vão endurecer mais ainda os seus to what the corações church is doing. para o que a igreja está fazendo. That's the reality. Isso é realidade. Because Jezebel Porque will Jezabel not accept the declarations, não vai aceitar as will not accept the declarações decrees from the scripture. da palavra de Deus. Jezebel will never surrender Ela nunca vai se render power or authority à sua autoridade, o seu poder, unless God comes. a não ser que Deus intervenha. And did Elijah ever forget E Elias that the battle is the Lord's? esqueceu que a batalha é do Senhor. Aleluia. Não é nossa. Aleluia. A batalha é do Senhor. A batalha é do We will Senhor. have battles. Nós vamos ter We will batalhas. battle. Vamos ter The batalha. battle Mas a batalha is the Lord. é do Senhor. Aleluia. It's the Lord. É do Senhor. It's the Lord. É do Senhor. Aleluia. But we wrestle not against flesh and blood, Porque a nossa luta não é contra carne e but against sangue, principalities mas é contra and principados e powers. poderes. We must always E remember nós precisamos sempre during lembrar, this time, these days of durante Elijah, esses dias de that Elias, there will be battles. que vai ter The batalhas, battles are mas the Lord's. as batalhas são do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Reality check we're talking about. Nós estamos falando sobre a realidade. Reality check. One of the things as we talk about reality check, E uma das coisas que a gente tem que lembrar aqui, at the root e a of this raiz faith crisis, dessa crise de fé, there is an assumption. a gente imagina Assumption. And in our assumption, nessa imaginação, we believe that we know as much as God. nós chegamos ao ponto onde nós cremos que nós conhecemos tudo tanto quanto Deus. Let me give you an example. Por exemplo, We had a political crisis in the U.S. nós tivemos uma crise política nos Estados Unidos. And in that political crisis, Nessa crise, believers prayed and prayed for a certain candidate. evangélicos todos oraram para um certo candidato ganhar. And they had people who prophesied. E tinha pessoas que estavam profetizando. So and so shall be the president of the United States. Fulano que vai ser o presidente dos These Estados prophets were Unidos. scattered all throughout the E United tinha States. profetas falando isso lá They pelos spoke Estados on Unidos. television. Na televisão They were falaram, in newspapers. nos Thus says jornais. the Lord, so and so will be our president. É o fulano que vai ser o nosso presidente. The day of the election came, Chegou a eleição and so was not. e ele não president. foi eleito. Was not. Não foi eleito. What happened? O que aconteceu? It uncovered something Então, descobriu algumas coisas. that it wasn't faith, Que não era fé, it was assumption. era só presunção. And when we have this assumption, E quando nós temos presunção, we determine nós que determinamos that we know as much as God knows. que nós estamos dizendo que nós sabemos o tanto quanto Deus sabe. And we determine E nós what determinamos should happen. o que deve We determine. acontecer. Nós que Not the will determinamos. of God, not the Não é a purpose of vontade God. de We Deus, determine this mas should nós que happen. determinamos o que deve And we acontecer. say, we prophesy this is Aí going to nós happen. dizemos isso, eu profetizo que isso aqui vai acontecer. But it's not faith, Mas não é fé, it's assumption. é presunção. Faith comes by hearing, Fé vem pelo ouvir and hearing comes by the word of e God. ouvir a palavra de Deus. Faith does not come by our feelings, Não, fé não vem dos nossos sentimentos, but what God is saying. mas do que Deus está falando. Aleluia. And see, what you see, the problem is, E o problema é, in assumption, dessa presunção, we determine what should happen. nós que determinamos o que deve acontecer. And that God owes us. É como se fosse Deus está nos devendo. God owes us Deus nos deve to conform reality to our para conformar expectations. a realidade para as nossas expectativas. God owes me. Como se Deus I've estivesse me devendo isso. I've spoken this. Eu I've já- declared this. eu declarei I prophesied isso, this. eu profetizei And God, you isso. owe me. Então, Deus, you owe agora me, o Senhor me God, deve isso. to fulfill what I have Para said. cumprir o que eu falei. To conform
reality conformar a vontade de a realidade para o que eu quero, to my expectations. as minhas expectativas. Reality check. Não é a This is a realidade. reality check. What is your faith? O que é a nossa fé? Is it the word of the Lord? É a palavra de Is Deus? hearing what God said? É ouvindo o que Deus está That is the falando? basis of our faith. Essa é a base da nossa fé. Or is it what you assume? Ou é o que a gente presume? What you assume? Now let's go up to the wilderness Vamos experience. lá para essa experiência no deserto. Because in the wilderness experience, Porque nessa experiência do deserto, how God responds to Elijah's como crisis Deus respondeu a Elias nessa crise que ele is the está, most important narrative about Elijah. é uma parte tão importante sobre a It's more vida de important than Elias. 1 Kings 17 É tão importante, mais When he- importante do que até o que aconteceu no when he stood 17, before the king. quando ele estava lá diante do It is rei. more important É mais in importante 1 Kings chapter do 18 que capítulo 18, when he stood against the 450 quando false ele enfrentou prophets. os 450 Because if profetas. he doesn't, if what happens in 1 Kings 19, Porque aqui no capítulo 19, if it turns bad for Elijah, o que acontece aqui, if he has his way, se ele não enfrenta o que ele precisa enfrentar, if he just gives up on God and gives up on se life, ele simplesmente abre mão do seu ministério, you see, it's not how you start the race that's não é important. como você começa a corrida que vale, It's how you finish é the como você race. termina que That's faz a important. diferença. Because if you don't finish the race Porque se você properly, não termina a corrida bem, what you did in the past tudo que você fez no passado doesn't matter. não adianta nada. Muito forte. 1 Kings chapter 19, 1 Reis 19. it ensures that Elijah's Isso race is finished é o well. que garante que a corrida dele, que ele termina bem. Finishes well. Aleluia. Aleluia. Some of you may be in crisis. Talvez alguns de vocês estão em crise. Some of you may be experiencing a crisis of faith. Talvez uma crise de fé. I want to be transparent with you. Quero ser transparente com você. I know believers right now that come to church Eu conheço crentes que vêm para a igreja just out of duty and just out of being, just wanting to be religious persons. só por obrigação. And they mouth the words of worship, Eles cantam, mas só estão falando palavras. but their heart is not there. Mas o coração não está lá. They're still in crisis. Eles ainda estão em crise. But look how God responds Mas to olha Elijah's como Deus crisis. responde a Elias. Without God's intervention, Sem a intervenção de Deus, we don't have the story of nós não Elijah. teríamos essa resposta que Elias teve. First of all, Olha só, God's interaction with Elijah Deus interviu com Elias. is not vindictive. A reação de Deus com Elias não foi It is not vindicativa. judgmental. Ele não estava julgando Elias. God isn't calling Elijah names. Deus não está chamando Elias de nomes. God never called Elijah a coward. He didn't Deus nunca call, chamou ele de he covarde. didn't call Elijah a weakling. Ele não falou, você é um fraco. He didn't say to Elijah, you're a backslider. Ele não falou assim, você está desviado. The Bible says there is therefore now no A condemnation. Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! 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 We serve a heavenly Father Nós seguimos um Deus de who amor loves us in the good que nos times, ama nos who tempos loves us bons, in the bad mas times. também nos tempos ruins. Aleluia! Glória a Deus. You see, God dealt with Elijah's burnout Deus lidou com o fracasso de with Elias, great sensitivity. mas com muita sensibilidade, He dealt with it with great care. com muito carinho. Think about it. Pensa bem. Think about how caring it was Olha for God como Deus tratou Elias, to give Elijah para dar para the Elias physical rest that he esse needed. descanso que ele precisava lá debaixo daquela árvore. Sometimes when we're going through stress, Às vezes, quando nós estamos sometimes when we go through estressados crisis, e crise, God will just say, just get some rest. Deus fala assim, olha, tira um you tempo just para need- descansar. just need to get some rest. Vai descansar um pouco. Church, I'm going to say this to Eu quero you. dizer para você, From igreja, time to time, de vez em quando, allow your wife, your pastor, allow your pastor, permite o seu pastor, allow your pastor and his wife permite o seu pastor e a to pastora get some para rest. descansarem.
Allow them just to get some rest. Permite-os a descansar. Pay for him to have a vacation. Pague para ele ir fazer umas férias. Pay for him to have a vacation. Para ele sair de férias. Uhul. They're very silent. Elijah needed rest. Elias precisava de descanso. He was burned out, Ele estava tão desanimado. and that rest was needed. E ele precisava desse And the descanso. food that the angel E provided o was anjo needed deu lá comida para ele, to nourish his body para fortalecer o seu corpo, before God could restore his soul. antes que Deus poderia tratar na sua alma, To nourish his body. para fortalecer o corpo. You know, when you go through surgery, Às vezes, quando você passa por cirurgia, the doctor has to make sure that your heart is beating o right. médico tem que confirmar que o teu coração está bem. He has to make, he may be doing surgery on some part of your Ele body, está fazendo cirurgia em outra but the parte, body has to be strong mas o corpo tem que estar forte, before the doctor can complete his surgery. antes que o médico pode fazer a cirurgia. Otherwise, you will die in the Porque surgery senão table. você morre lá na cirurgia. God had to do some work on, Deus teve que on fazer Elijah's heart trabalho and com Elijah's Elias. soul, but he had to restore his Ele body tinha que fortalecer o corpo dele para poder tratar o coração so dele, Elijah wouldn't die. para que o Elias não morresse. God deals with us in wilderness places, Deus trata conosco lá no deserto, and his goal is always to mas o preserve seu our alvo é lives. sempre para That's his goal. I want to restaurar, preserve your para nos life, restaurar a nossa your vida, body, o seu your corpo, soul, a sua and alma your spirit. e o seu His espírito. goal is to revive O us alvo dele é de nos and to avivar, restore us, de nos restaurar, bodies, o corpo, alma e espírito, and return us to service. e nos voltar If you ao believe- nosso If you ministério. believe that, say Se hallelujah. nós cremos isso, diga aleluia, Aleluia. aleluia, glória a God wants Deus, to restore your aleluia. body. Deus quer te restaurar, espírito, spirit. corpo e alma, aleluia, glória a Deus. You see from this story Dessa história and many others e muitas outras, that we know that God's primary procedure nós sabemos que o procedimento de Deus to restore people who are in crisis para restaurar quem está em is crise, God wants to bring them into a new place. Ele quer trazer aquela pessoa num novo nível. Elijah had a fresh encounter with God, Elias teve um novo encontro com a Deus, greater revelation of God. uma nova revelação de Deus. Elijah didn't need just a promise of deliverance. Ele não precisava apenas uma liberdade He needed a greater revelation da of God. Jezabel, ele precisava de uma nova revelação de I want us Deus. to read from verse 11 Vamos ler aqui no to versículo verse 11 15. até o versículo 15. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: matar-me, ok? Hallelujah. 14, 15. include 15. Yes. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. The first words As of primeiras God palavras que Deus to falou Elijah para Elias, was to go out. para sair Go da caverna. out from where? Sair da Go out onde? from where? Sair de Go onde? out from the cave. Da caverna. Come out of the cave. Saia da Come out of caverna. hiding. Saia do seu esconderijo. out. Saia.
It's a word to the church today. É uma palavra para a igreja It's a hoje. word to believers today. É uma palavra para nós, a Some of you are igreja. listening online. Alguns de vocês estão ouvindo online. The word of the Lord to you A right palavra now. do Senhor para você agora. Come out. Saia. Come out of the cave. Saia da caverna. Amém, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Jesus. God called him to come out Deus mandou que ele saísse. and stand on the mountain. E fique aqui no monte, Before. na presença do Senhor. Come out Aleluia. and stand. E fique aqui, no monte. You see, Elijah wasn't just hiding from Jezebel. Elias não estava apenas se escondendo de Jezabel. When you're in fear, Quando você está com medo, you're not just hiding from a person. você não está apenas se escondendo de alguém. You're hiding from God. Você também está se escondendo de You're Deus. hiding from God. Você está se escondendo de Deus. And God said to Elijah, come out of the E cave. Deus mandou que Elias saísse da caverna. And you stand before me. E fique aqui em pé diante de mim. You look at me. Olhe para mim. Aleluia. Standing before the Lord. Quando estamos em pé diante do Senhor, It's not just some religious cliche. não é só algo religioso. Standing before the Lord. Quando estamos em pé diante do Senhor, Our standing before the o Lord nosso em pé diante do Senhor is what gives us identity. é o que nos dá identidade. God was restoring Aleluia. Elijah's É o identity. que Deus estava fazendo, é restaurando a identidade de We Elias. don't find our identity in titles. Nós não encontramos a nossa We don't identidade find our em identity títulos in symbols. ou em símbolos. We find our identity when we Mas a nossa stand in the identidade presence of the Lord encontramos quando and we estamos na see Him presença de Deus face to face. e olhamos a Ele face a face. Aleluia! God was Aleluia! restoring Deus Elijah's estava restaurando identity. a Come identidade out of de the Elias. cave Saia da caverna and stand. e fique aqui diante de mim, a minha presença. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Standing before the Lord Pé diante do Senhor. is our position when transformation takes Na place. presença de Deus é quando Deus That's what pode nos transformation takes transformar. place. É assim que Ele pode nos transformar. Standing before the Lord Quando estamos diante da presença de is Deus, where your spirit and your emotions é are quando renewed. as nossas Standing emoções, before the Lord. a nossa mente é toda renovada. When you're in crisis, Quando estamos em crise, find that secret place with nós temos God. que achar aquele lugar Come out of your secreto. hiding. Come out. Saia Out do of your seu fear. esconderijo. Come out of your Deixe o rejection. medo e venha diante da presença Stand de before the Lord. Deus. Presença de Deus. Where restoration takes É place. onde restauração acontece. And while Elijah was standing before God, Enquanto Elias estava lá diante da presença de Deus, he had this incredible ele experience. teve uma experiência incrível. Incredible Incrível experiência com Deus. And behold, the Lord passed by. E olha, Deus passou por ele. He passed by. E passou. And a great and a strong wind tore into the mountains Teve um vento muito forte and que passou, broke the rocks into que pieces. quebrou até as rochas. But the Lord Mas Deus was not in the não wind. estava neste vento. And after the wind, Depois do vento, an earthquake terremoto shook the earth, que shook the sacudiu ground. a terra. But the Lord Mas o Senhor was not in the não earth. estava no terremoto. And after the earthquake, there was a Depois do fire. terremoto, fogo. There was a fire. Um fogo. But the Lord Mas o Senhor was not in the não fire. estava no fogo. Not in the fire. Não estava no fogo. And after the fire, Mas depois do fogo, a still small. o murmúrio de uma brisa suave. Aleluia, aleluia, aleluia. God's intention A intenção de Deus was to provide Elijah é para providenciar para Elias with a divine revelation uma revelação divina that spoke of greater things in life que falasse sobre coisas maiores na than vida, an earthquake. maiores do que Than a terremoto, hurricane. do que There was aquele greater things in terremoto, life do que aquele vento forte, Than even a fire. coisas até mais fortes do que o fogo. God was teaching Elijah Deus estava mostrando para Elias that even though the world might be shaking and the wind might be que blowing, mesmo que talvez está tendo as tempestades, and o vento e o terremoto, there may be criticism and e there may talvez be críticas rejection and e there may be rejeição accusation e all around you. acusações ao nosso And redor, though it may come at you e like que an essas earthquake, acusações vêm que nem um and it may terremoto come at you like a e te hurricane, sacode
que nem um vento forte. Elijah, Mas Deus está falando para you can Elias, stand você pode ficar firme. because I'm not in all of Porque it. eu não estou naquelas coisas. I'm not in there. Eu não estou naquelas coisas. Eu não estou naquelas coisas. And after all of that happened, Depois de tudo aquilo, Elijah heard the still small aí ele ouviu aquela brisa suave that rose above que foi acima. God's still small voice, Aquela voz tão suave de rises Deus above que foi acima every de crisis. toda crise que você pode ter passado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. I want to ask the worship team to come. Quero chamar aqui para frente a equipe de louvor. God is saying to Deus está His falando people para o today. seu povo hoje, the life of Elijah. para a vida de Elias. I want you to learn how to keep standing. Eu quero que você se mantenha em pé. I want you to learn how to keep Eu quero que standing. você continue na minha presença. No matter how great the ground underneath you is shaking. Independente de se o terremoto está I want to sacudindo a teach terra. you Eu quero te ensinar how to keep standing. para ficar firme na minha No matter how presença. strong the winds may blow against Mesmo you. que o vento venha muito I'm forte. not asking you to stand up. Some people are standing up now. Não é para vocês ainda ficarem em pé ainda não, tá, queridos? Pode ficar sentados. Aleluia. I'm teaching you how to keep standing, Vamos ver aqui como podemos ficar mantendo em pé. even though the winds of Mesmo que adversity venha aqueles ventos fortes contra blowing nós. against you. E que venham os I want to terremotos teach you contra how to keep nós. standing, E a rejeição. no matter how hot the fire. E que mesmo que venha o fogo The quente fire contra can be nós. so hot. E às vezes a coisa está queimando, está tão But forte. I'm showing you, Mas eu estou te ensinando agora. keep standing. Deus está falando, fique na minha You presença. can keep standing. Você pode ficar na minha These presença. are the days of Estes Elijah, são os dias de when there Elias. will be earthquakes, Quando vai ter when there will be terremotos, fires, vai ter fogo, when there will be storms. vai ter tempestades. These are the days of Elijah. Esses são os dias de Elias. And I'm going to teach E eu you vou te ensinar how to keep standing. como você mantém na minha presença. Psalms chapter 16, Salmo 16, verse 8 says this. versículo 8 diz. 16, verse 8. Salmo 16, versículo 8. I have set the Lord always before me. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Because he is at my right hand, Com ele a minha mão, a minha direita. I shall not be moved. Não serei abalado. Aleluia! Aleluia! Não serei abalado. No Jezebel, Não é Jezabel que vai me derrubar. Ahab. Não é Acabe que vai me no derrubar. storms. Não é uma tempestade que vai me derrubar. Eu vou ficar diante da presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. This is where we need to be. Nós temos que manter essa postura. These are the days of Elijah. Porque esses são os dias de Elias. These are where we need to be. É This aqui is que where we nós need to temos be. que estar, na presença sempre de Deus. Aleluia. Let's Aleluia. just finish the story here. Vamos só terminar a história aqui. God removed the crippling fear of man. Deus então tirou aquele medo do coração do The Elias. fear of man is crippling. Porque o medo do homem It nos paralyzes. paralisa. God removed. E Deus tirou isso de That's God's Elias. intervention. Isso é que Deus faz The conosco. fear of man is one of the greatest strongholds in O life. medo do homem é uma das The fear of fortalezas what maiores da people, the nossa fear of what vida. people say about O you. medo do que The as fear pessoas vão falar of de being mim. O criticized. medo de ser The fear criticado. of being O rejected. medo de ser rejeitado. Paralyzes Nos believers. paralisa muitas And vezes. it prevents us E nos inibe from being who we are in de Christ. ser quem nós somos em Cristo. But God removed the Mas fear. Deus tira aquele He medo. removed the fear Ele from tirou Elijah. o medo de Elias. Aleluia. Aleluia. And in its place, E no lugar daquele medo, in the place of fear, no lugar do medo, God refreshed e Elijah's Deus restaurou his awe, his respect and o fear seu of the Lord. respeito e o seu temor do Senhor. The Bible says the fear of the Lord is clean, O temor do Senhor endures é uma forever. coisa que dura para It is the sempre. fear of the Lord É o that temor produces do faith Senhor que traz fé to believe God para crer em Deus.
for the impossible. para o impossível. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. It's the fear of the Lord. God took away the fear of man Deus tirou o medo do homem and he replaced it with the fear of e colocou o temor do Senhor nele. You see, some of you, God is saying to you right now, Para alguns de vocês, Deus está falando agora. come out of your cave. Saia da sua caverna. Come out of your cave. Saia da sua caverna. I'm not condemning you. Não estou te condenando. I'm not calling you names. I'm Não not estou calling te you chamando weakness. de nomes. I love you too much to Eu do te that. amo tanto. But this is the hour Mas of esse é o restoration. momento de você ser This is the restaurado. hour of renewal. Esse é o momento de você ser renovado. And God renewed Elijah's calling. Deus renovou o chamado de He Elias. renewed Elijah's ministry. Ele renovou o ministério de Elias. He had a fresh encounter with Ele God. teve um encontro com Deus. And that new encounter with God Nesse novo encontro com Deus, became a springboard então daqui ele pôde lançar for a new beginning of um his life. novo começo na sua vida. For a new beginning. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. In this prophetic conference, Nessa conferência profética, the word of the Lord is to you. a palavra de Deus a vocês. Come out of the cave. Saia da caverna. There's a new beginning. Tem um novo começo para você. As the worship Aleluia, team, aleluia. as the worship team sings a song. Eles vão agora cantar uma música. If you're here tonight Se você estiver aqui hoje à and noite you are in a cave, e você está se sentindo na I'm only caverna, talking to people who are in a cave right now. eu estou falando agora para vocês que estão na caverna. Something happened in your life. Mas teve um trauma na sua vida. Maybe you lost a loved one during Talvez você COVID-19. perdeu algum ente querido agora durante Covid. And you were praying and believing God for E their você healing. estava orando e And you were crendo pela praying and believing cura daquela God for their pessoa. deliverance. Você estava crendo que ela seria liberta, And they died. mas a pessoa morreu. And you're saying, God, E why? você está pensando, por Why que, didn't you answer my Deus? prayer? Why? Por que o Senhor não respondeu? Where Onde é que o were Senhor you estava? when we needed you? Quando eu But you precisava were tanto not do Senhor, there. o Senhor não me respondeu. Many people are Muitas pessoas and passaram. you're in a crisis of faith right Então now. estão numa crise de fé I'm agora. not saying you're an unbeliever. Eu não estou falando sobre os incrédulos, quem não Elijah crê did em not become Jesus. an unbeliever. He wasn't an Elias não unbeliever. foi um incrédulo. He just had a crisis. Ele só teve uma crise na sua fé. I want to call some of you. E eu quero que vocês que estão talvez passando uma crise de fé agora, que venham até aqui na frente. Talvez você perdeu seu emprego, você perdeu Maybe you amigos, lost favor with talvez somebody. perdeu favor com alguém. And you're still coming to E church. mas ainda está vindo para a But you're igreja. in crisis. Mas você está nessa crise. The word of the Lord to you. A palavra do Senhor para você hoje. I know where you are. Eu sei onde você está. I know you're hurting. Eu sei o que você está passando. But I'm here to Mas intervene. eu estou aqui para intervir. I'm here to do what you Eu estou cannot do. aqui para te restaurar. Just come out of your cave Então eu quero convidar, vamos todos ficar em pé. and let me talk to you. É vocês que querem então vir até aqui na frente para renovar esse chamado, renovar, restaurar a sua fé, restaurar esse tempo com Deus, mantendo a presença de Deus na sua vida. Venham até aqui na frente. Ele quer orar por vocês. Me leva por teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar a querer-me mais do que já me queres. Então bem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então bem, Yes. como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo.
abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Hallelujah. Aleluia. Me alcança quando me escondo, se me alcança quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Tocando The bem Spirit of baixo. God. Spirit of God is Espírito de so, Deus so está strong. muito forte aqui hoje. Aleluia. 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 Jesus is moving. Jesus está movendo. He's moving in the midst of his Ele people. está aqui com seu povo. Aleluia. And I Aleluia. see the Lord right now Eu estou vendo o Senhor putting his hand on your heart right now. colocando a mão dele no seu He's coração. putting his hand on your heart Ele right está now. colocando a mão dele no Right now, seu you can coração. just, God just let them Sim. feel Sinta isso agora. your life come into their body. Sinta a mão de Deus sobre você. The place of pain, No lugar da dor, the place of hurt and rejection. no lugar da rejeição e da ferida. God is putting his hand on that Deus place está right now. curando He's agora. putting his hand on that Ele está place. colocando a sua mão sobre você There's agora. no condemnation. Não há condenação para There's no, you'll você. never be condemned. Você não you'll há never be condenação para rejected. aqueles que estão em You'll Jesus. never be rejected Ele because, nunca vai te rejeitar, but he's here right now. mas Ele está He's aqui here right agora. now. Ele está Just aqui. receive right now. Receba Receive agora. his love right now. Receba o amor dele. Let him renew your Receba a faith right now. cura. Receba a renovação agora. No man can do this. Nenhum homem man pode can do fazer this. isso. Não é homem que pode Only fazer the Lord can isso. Só do o this. Espírito de Deus que pode He te knows you renovar better agora. than you know yourself. Ele te conhece. He Ele knows sabe a sua ferida. where to go. Recebe agora a Where to cura go. dele. To take- Aonde to você take está the ferido. pain. Para tirar essa Take the dor. hurt. Essa dor que To você take tem. the bitterness. Para tirar qualquer amargura no seu coração. To take the unforgiveness. Libere agora o perdão. Just receive Libere right now. agora. Receive E right now. receba o Receive it amor right now. Just e o receive it, perdão God. de Jesus Say, Lord Jesus, I agora. receive it. Receba a I receive your renovação healing. agora. Just say, I receive. Receba, Say it in receba your mouth. agora. I receive your Diga, eu healing. Just say recebo it in your mouth. Jesus. Let it Eu be a recebo a statement of minha your faith. cura. Lord, Eu I recebo a receive minha renovação. Eu recebo, Just say, Senhor. I receive. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Levante as suas mãos. Unicamente Adora Ele nesta noite. persegues em abraços, envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues em abraços, envolves em quem tu és. Então vem, Aleluia, como Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito,
derrama teu Espírito. Te amamos, Jesus. Nós amamos o Senhor. Amamos a tua presença, Jesus. Amamos a sua vida, Jesus. Oh, Espírito da graça. Obrigado por nos amar tanto e falar tão profundamente os nossos corações. Nosso espírito, Jesus. Obrigado porque o Senhor não nos condena, mas o Senhor nos compreende e nos ama. Nos cura nosso corpo, a nossa alma, nossas emoções. Obrigado porque as nossas vidas estão escondidas em Ti. Oh, Jesus, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Continue adorando Ele, queridos. Continue falando com Ele nesta noite. Talvez por alguma razão você não quis vir aqui à frente, mas o Senhor conhece seu estado. O Senhor conhece a sua vida, Ele te ama. Ele ama você. Ele se preocupa com você. Nada vai surpreender Ele. Nem os nossos acertos e nem as nossas falhas, porque Ele nos conhece por completo. Ele nos conhece por completo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Amém. 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 Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, antes de nós encerrarmos, talvez você veio aqui nessa noite e você veio tão... Liga só mais essa aqui para mim. Você veio tão assim, convicto de entregar a sua vida para Jesus. Você que ainda não fez isso. E talvez você também veio tão convicto, por alguma razão você se afastou. E você quer renovar sua aliança com Deus nessa noite. Eu quero ter o prazer de orar com você e por você nessa hora. Tem alguém no nosso meio que quer fazer isso? Talvez essa seja a sua caverna. E você precisa sair, dar um passo em direção ao Senhor. E deixar Ele usar a sua vida. Tem alguém? Se tem, aproveite esse momento profético aqui. Essa atmosfera da presença, da glória de Deus. Tem alguém? Eu quero orar por você. Talvez algo está te prendendo, que todas as amarras, as correntes agora, que prendem você, pensamentos, resistência, eu lanço por terra pela autoridade do nome de Jesus. Tem alguém? Amém. Pastora Rebeca, Pastor Paulo, queremos agradecer muito vocês por nos presentear, pastor, vocês estarem aqui. E queremos agradecer muito o pastor Gelry, pastor Revete, por eles terem sido esse canal de bênção sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A pastora Rebeca vai se aproximar aqui. Eu não quero falar inglês só para não perder. Ela já está nesse processo, tá? Pastor Gelry, pastor Revete, nós queremos como pastor de todo o coração agradecer, louvar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por ter sido essa bênção nas nossas vidas. Nós recebemos
Nunca mais a nossa vida serão as mesmas, em nome de Jesus. Amém? A igreja está grata a Deus por isso. Vamos dar para Jesus uma linda e forte salva de palmas pela nossa liderança. Obrigado. Obrigado mesmo. Amém? Aos nossos líderes de live, terça-feira é o nosso Super Tadel e a entrega dos alimentos arrecadados nas nossas células, nossos lives do Amor em Ação. Estaremos aqui todos juntos num grande momento com Deus, tá? Esse final de semana que está se aproximando a nossa conferência de missões. Glória a Deus. Pastor Gilson vai estar conosco aqui. Nossa Pascoff está funcionando a todo vapor. Você pode, tem muitas iguarias. Temos nossos livros, temos a carnê da contribuição das poltronas. Amém? Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esses dias maravilhosos na tua presença. Obrigado, 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 obrigado por tudo que o Senhor realizou, tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer. Obrigado por cada irmão e irmã, teus filhos que estiveram aqui nessa noite. Que o Senhor os leve em paz e segurança. Estamos iniciando, Pai, uma nova semana. Confiamos, entregamos, consagramos ela totalmente no teu altar. Seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de realização de sonhos e cumprimento de promessas. Seja uma semana que o Senhor possa não somente abrir portas na sua vida, mas escancarar. Seja uma semana que você terá respostas de Deus em áreas específicas da sua vida que você tem buscado. Será uma semana de muitos milagres. Quantos acreditam, quantos creem? Amém? E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce perfeita comunhão e intimidade com o Espírito Santo permaneça desde agora e para sempre sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Que você possa ir em paz. Antes de você sair, dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Obrigado, Jesus lindo. Deus te abençoe, querido. Sou de Jesus.